escravo, só que ele era um escravo diferente. Ele era um Entendi. escravo que ele era muito produtivo. Então ele contribuía, ele agregava, ele foi ganhando a confiança. Ele não fazia o combinado, ele fazia Ele mais. fazia muito mais, né? Então ele era aquele cara que foi contratado para fazer um negócio. No final das contas, ele surpreendeu tanto a ponto de ele passar a deixar de fazer só o que ele era pedido e começar a ter liberdade para fazer o que ele achava que era melhor. E o dono já até, ao invés de pedir alguma coisa, falar, José, faz o que você quiser. Exato. Tanta confiança. Muita Total, confiança. total correlação com o mundo de hoje, no mundo empresarial, que tipo, quem cresce, vira sócio e vira alguém muito grande dentro de Isso, uma corporação, é quem tem essa característica. Exato. Só que aqui onde essa história começa a ficar interessante, cara, porque chega uma hora que você vai ser testado no mundo corporativo, não é? E dependendo da decisão que você tomar, você vai crescer, mas talvez você não cresça para sempre, tá? Porque talvez você tome uma decisão que vai ser boa para você hoje, mas você vai pagar o preço por essa decisão daqui a pouco, se essa decisão for uma decisão que fira algum tipo de princípio. E José, ele foi testado. E eu acho que todos nós somos testados várias vezes, talvez todos os dias ou talvez todos os meses nos negócios. Porque o que aconteceu? A mulher de Potifar, ela, assim, tem uma coisa que a gente não citou aqui, que José era um cara muito bonito. Uhum. Isso aqui, inclusive, é dito na Bíblia. Ele é um cara muito bonito. Se eu não me engano, é dito na Bíblia isso daqui, né? Indiretamente. Indiretamente. Ele é muito bonito. E aí, Potifar, a esposa de Potifar, ela quer pegar José e quer ter relação com ele. Ixi, Maria. Só que José era um cara de princípios. Eu tenho certeza que ele devia ter vontade de fazer alguma coisa com ela. Por quê? Porque ela não era mulher de qualquer um, ela era mulher do general. Então, naquela época, Sem problema. cara, devia ser uma mulher bonitona, não sei o que e tal. E então, A testosterona dele estava em alta. testosterona saindo da alta, adolescência. né, e tal. Ele negou essa mulher, só que ela não estava acostumada a ser negada. E ego ferido ela ficou então. Ego ferido. E mais do que isso, imagina assim, o cara respeitando princípios. Poxa, o cara leal a Potifar. Leal aos próprios princípios. Um cara temente a Deus. Né? Um cara que não feriu o princípio. Só que aí... Então, isso daqui é o teste que a gente passa o tempo todo. Várias provações na nossa vida. E aí ele passou nesse teste. Só que ela não deixou barato. Porque ela arrancou uma roupa dele. Então, aqui vem de novo o que o Rodrigo falou da roupa. Segunda roupa. Vez a roupa aparece. Segunda roupa. Pegou uma roupa dele e aí começou a sair gritando: aqui, ele me atacou. Então imagina pro cara, de novo, assim, esse é o cara mais injustiçado que tem, né? Pensa ele, pô, não fiz nada. Como Eu que você sou vai um cara explicar de- isso? Imagina o cara, não fiz nada. Aí os próprios irmãos vão lá e jogam o cara no poço, depois vendem o cara. Aí ele tá lá como escravo. Ele tá no bem bom, agora é escravo. Aí ele negou em lealdade ali na Potifar. Aí ele é acusado injustamente e Potifar fala, cara, não posso fazer nada, vou ter que prender esse cara. E como que esse cara se justifica? A mulher gritando com a Não tem roupa, como. falando, Não ele tem me como. atacou. Ele era um então- escravo, Não tem como. Já a era. palavra dele contra a dela, né? Então o próprio Potifar pegou e falou, vai ter que prender. E aí ele foi preso, ele foi parar na prisão. E com um detalhe, aliás, dois detalhes importantes. Um ponto importante que a gente esqueceu de mencionar aqui, quando os irmãos o venderam para a caravana de ismaelitas, eles pegaram a túnica dele, molharam num sangue de animal, Isso. entregaram para o pai a túnica toda rasgada e com sangue, e falaram assim, pai, encontramos apenas isso. Algum animal selvagem do deserto atacou seu filho. Então você imagina a cena de Jacó chorando com a túnica ensanguentada, supostamente com o sangue de José, que não era. Agora, de novo, ele tem uma mulher gritando, chorando com a túnica, com outra túnica dele na mão, acusando do que ele não viu. Ele deve ter lembrado, porque quando ele foi embora com a caravana, gritando, chorando, um menino adolescente, ele deve ter visto os irmãos rasgando as vestes dele lá atrás e pegando o sangue do animal e espirrando ali. Ele deve ter visto aquela cena. E agora ele vê de novo a mulher com a veste dele na mão, gritando de novo, e ele sabia que não tinha o que fazer. Eu acredito, Tiago, que a Bíblia não diz isso diretamente, é uma dedução minha, que o Potifar sabia que a mulher dele era biscate, porque Sim. ele... Não é a primeira vez que isso sabe por quê? Porque eles não tinham relação, Não né? tinham, exatamente. Sabe por quê? Ele não mandou matar o José. O crime de adultério na legislação egípcia, a gente tem códigos legais egípcios que foram encontrados, e o crime de adultério era punido com a morte. Ele é um corno com O consciente. fato dele mandar José para cadeia e não para matá-lo significava que, por um lado, ele sabia que José era inocente, mas, por outro, ele tinha uma reputação a zelar. Isso. Mas um gancho importante que você Que falou situação, do... hein?
Mas um Situação grande importante que você complicada. falou dos princípios no mundo corporativo é que, tipo assim, mesmo quando você faz a coisa certa, pode ser que aconteça uma coisa muito errada Total. e muito ruim durante um período de tempo. Sim. Injustiça pode acontecer. É. Pode ser que Total. você seja leal com o seu emprego, leal com o seu cargo, leal com a corporação, e pode ser que aconteça uma coisa muito ruim por causa de uma outra pessoa. Cara, perfeito. Você falou, ó, vamos levar para o mundo do business. A gente tem uma decisão a tomar. Qual teria sido a decisão lógica a ser tomada na pele de José? Pensando de uma forma lógica. Qual é a melhor decisão a tomar? Dormir com a mulher de Potifar ou não dormir? Não, dormir. Não, dormir. Não dormir, não é? O que poderia ter acontecido aqui? Vamos dizer assim que José não sabia exatamente se ele iria morrer ou não. Aqui, Ok. né? Então, se ele ferisse esse princípio, talvez ninguém ia ficar sabendo. Uhum. E ele ia continuar ali e nada teria acontecido, não é? No mundo dos negócios, o que pode acontecer se você receber uma propina? Às vezes ninguém vai ficar sabendo e você vai ganhar mais dinheiro. O que pode acontecer se às vezes você puxar o tapete de alguém? Às vezes nada vai acontecer, você vai crescer. Às vezes nada vai acontecer, tá? Agora, e se você não dormir com a esposa de Potifar? Cara, pode acontecer isso. Você respeitou o princípio, mas você vai se ferrar agora. Mas lá na frente, a gente vai ver que essa foi a melhor decisão. Uhum. E no mundo dos negócios, a gente não ir pelo atalho pode não parecer a melhor decisão hoje, mas com certeza é a melhor amanhã. Com certeza. Entendeu? Porque vai permitir com que uma série de acontecimentos e a matemática da vida, cara, te ajude a ter uma reputação, a jogar a seu favor e não contra você. Entendeu? Algumas coisas se espalham, então você vai querer ter do seu lado uma pessoa que passou por uma aprovação e negou. Entendeu? Então, isso daqui é aplicável ao nosso mundo dos negócios. E a gente vai ver na história que ele se ferra no curto prazo, mas ele se dá bem no longo. Até mesmo no nosso mundo, tipo, pô, quanta gente, tipo, fala assim, cara, fazer o certo demora mais, mas, tipo assim, o É tempo isso. prestigia. É isso. E deixa eu também Respeitar puxar o uma coisa, processo. que no mundo dos negócios você tem pessoas com históricos psicológicos. É muito ideal, é politicamente correto, mas nem sempre é real que você consegue desligar a chavinha e dentro da empresa não ser o filho da sua mãe, do seu pai, com seus traumas. É quase impossível isso. Você só pode mudar de ambiente, mas os traumas vêm com você. Agora, eu falei que Jacó significa aquele que vai atrás do calcanhar do outro, e Yaakov depois virou o enganador, por semântica. José era filho de um enganador. Com quem que ele aprendeu a ser honesto? Essa é uma boa pergunta. Caramba, boa Nunca pergunta, tinha hein? pensado nisso Viu? também. E com outro detalhe, eu vou piorar, potencializar essa pergunta. Eu falei que é importante conhecermos a nossa árvore genealógica, porque ela pode contar muito das minhas tendências emocionais. Ele tinha tendência a ser enganador, mas ele teve um princípio que eu apelo para a minha vida e para todo mundo que está assistindo a gente. Aprenda também com os erros daqueles que vieram antes de você, mesmo os seus pais. Estude. Eu tive que fazer isso na minha vida. Eu estudei a vida dos meus pais até para saber o que eu não deveria fazer. Até o mau exemplo pode me dar uma lição. Estude o que o outro está fazendo de errado para você saber como você não deve ser. Aí eu posso agora, eu já tenho ambiente para puxar aquela pergunta que você fez lá dentro. Por que que Jacó virou Israel? José cresceu escutando a história do pai dele que fugiu do irmão porque enganou o irmão. E José participou de um evento que eu estive no lugar onde isso aconteceu há pouco tempo agora, no Vale do Jaboque, no rio Jaboque, onde Jacó vai encontrar com Esaú, já com as duas suas esposas, que ele quer voltar para casa. Ele faz um acordo com o sogro, quer vir embora, ele vem para casa, mas vem morrendo de medo. Semana passada, eu estava no campo de refugiados sírios. Eu visitei vários, porque eu cheguei ao Brasil quinta-feira. E eu estava visitando os sírios ali. E uma das grandes angústias que muitos deles faziam, porque eu conversei com o ministro de Relações Exteriores do Líbano, e ele me deu a versão que está na hora do Líbano devolver esse povo para casa. São 2 milhões de pessoas, o Líbano não cabe todo mundo. E ele falou para mim, nessas palavras, eu estou falando que foi em público, a gente gravou isso. Já acabou a guerra, está na hora desse povo voltar. Isso na versão do político libanês, que eu entendo os motivos dele. Na versão dos refugiados, voltar como? O governo, nós sendo lá perseguidos pelo Bashar al-Assad, eu vou voltar, ele vai mandar me matar. Porque ainda existe uma ditadura na Síria. Então tem todo esse problema. Imagina os sírios agora voltando para casa com medo do que vai me esperar depois de 11 anos fora de lá. Você pode ser chamado de traidor porque você fugiu do país na época do problema e tudo. Teve um camarada que quebraram todos os dentes da boca dele lá porque ele não lutou no exército.
Imagina só, tem todos os dentes quebrados da boca. Então, o Jacó voltou para casa com esse mesmo espírito que eu ilustrei aqui com os sírios. Como é que Esaú vai me receber? E olha que a Bíblia dá um detalhe interessante, que quando ele vai chegando perto desse rio Jaboque, o Jacó faz uma coisa. Ele divide o clã dele em dois grupos. Ele manda um grupo na frente e fica com um grupo na retaguarda. Porque se o Esaú vier com um exército e matar o grupo da frente, pelo menos sobra uma parte. E quem que ele mandou na frente? Lia com os filhos dela. Olha lá. Na retaguarda ficou Raquel com os filhos. E José deve ter visto, porque ele era criança nesse episódio, ele viu toda a trama. Ele viu o medo do pai de enfrentar o irmão. E ele não presenciou o evento, mas o testemunho dele, que naquela noite Jacó botou todo mundo para dormir, quase que dando uma despedida. Olha, Jacó deve ter falado isso, a Bíblia não diz, mas eu tenho certeza absoluta. Ele sabia que tinha o risco dele morrer. Como fala quando você manda alguém na frente? Os batedores já haviam dito para ele assim, Esaú vem e tem um exército enorme com ele. Pô, eu te traí, Tiago. Você tá fulo da vida comigo. Você quer me matar. Nós estamos numa cultura do Oriente Médio, que você já me jurou de morte. E anos depois eu vou te encontrar. E eu tô aqui morrendo de medo, né? E fala assim, pois é, o Tiago tá vindo ao seu encontro aí, ele tá com uns caras tudo com espingarda, facão, uns caras com cara de mal. Falei, vai bater, 10 mil não caras vai aí. sobrar ninguém aqui. Naquela noite, ele despediu. Ele falou assim, olha, filhinho, se acontecer alguma coisa com o papai, você vai fazer isso, vai cuidar da mamãe. O José viu tudo isso. E naquela noite, o Jacó saiu do acampamento e foi orar. E ele teve uma experiência marcante. Um homem apareceu para ele e o agarrou. Quando ele viu o homem, ele começou a lutar com o homem, pensando que era alguém de Esaú. E ele luta quando ele vê que não é um homem, é uma figura angelical. Na verdade, é o próprio Deus, em forma angelical, que passou para ele. E ele lutando com o homem, e aquele homem falou o seguinte, eu tenho que ir embora, me solte. E ele agarra e faz o mesmo pedido que ele fez para o pai dele, quando ele enganou o pai para ter a primogenitura. Abençoe-me. E aquele homem disse, não vou te abençoar, eu não vou te soltar enquanto você não me abençoar. Aí ele demonstrou uma palavrinha que existe em hebraico, na verdade é uma palavra que veio, ela não é bem do hebraico, mas ela acabou sendo incorporada, ela veio do Yiddish, é a palavra chutzpah. É difícil traduzir chutzpah em português, mas chutzpah é uma coisa que é muito valorizada em Israel, no Oriente Médio. É uma audácia, é aquela pessoa que tem garra, que tem determinação. É aquele camarada, vou ilustrar uma situação, que tem uma fila de estagiário para trabalhar com você, e ele entra na sala e fala assim, Tiago, eu sei que pode parecer soberbo, mas pode pensar os outros que eu sou o jovem que você está procurando. Eu sei que você precisa. E ele te olha no olho e fala com tanta... Você fala assim, tá bom. Dispensa os outros mesmo. Tem vários casos desse. Então o chutzpah é que ele não vou te soltar. Enquanto você não me abençoar, eu não te solto. Aí ele perguntou assim, me solta, não te solto. E tinha um costume no tempo do Gênesis que o Abraão até teve com Eliezer. No caso de Jacó e Isaac não é mencionado, mas é possível que tenha havido. Quando você ia receber uma bênção de um homem mais velho, você tinha que colocar a mão na virilha dele, na perna, sabe? Ali na descendência dele. E ele jurava. Repito, no caso de Jacó não é mencionado, mas é possível que tenha tido esse ato, porque ele era comum. Aí ele falou, você quer ser abençoado? Aí o anjo tocou na articulação da perna do Jacó e rompeu o nervo dele. Tanto é que ele ficou manco depois disso. Quando rompeu, olha a questão psicológica. Deus o fez lembrar daquela cena do engano. E perguntou, qual é o seu nome? Quando o pai lá atrás, que estava cego, perguntou, meu filho, qual o seu nome? Ele falou, sou Esaú, pai. Ele mentiu no nome. Errou a assinatura. Fingiu a assinatura do irmão. Por isso que ele ganhou a primogenitura. O anjo faz a mesma pergunta dele, qual é o seu nome? Você vai mentir de novo? Ele sentindo a dor na perna, falou, não, meu nome é Jacó mesmo. Eu sou aquele que engana. Agora você encontrou com seu defeito. Você não vai ser mais Jacó. Você vai ser Israel. Israel, o homem que luta com Deus e sobrevive. E ele voltou daquela luta mancando, mas um novo homem. José viu isso. Então eu aprendo duas coisas aqui para fechar essa parte da ilustração. Letra A.
em que pese a verdade que você deve conhecer as tendências emocionais da sua família até para se autoconhecer, em que pese as heranças malditas que você teve dos seus ancestrais, você não é obrigado a ser um loser só porque o seu pai, o seu avô e o seu trisavô eram losers. Você tem a tendência, não a obrigação de ser. Tendência não é obrigação. I could have